A obra A Lógica da Descoberta Científica, de Popper, é um grande clássico da filosofia da ciência do século XX. Suas posições epistemológicas parecem inicialmente inclassificáveis diante da filosofia de sua época. Popper é amigo dos positivistas do Círculo de Viena e, formado em matemática e física, ele e os positivistas veem com bons olhos, com entusiasmo, os avanços que a física desenvolvia na sua época, especialmente a relatividade e a mecânica quântica, mas sem tirar aqui dos positivistas uma crítica radical à metafísica, pois tanto a metafísica como a ciência partilham uma mesma relação com a imaginação intelectual. Mesmo estando impressionado com os avanços da psicanálise e do marxismo, Popper faz aqui uma demarcação entre a ciência e a pseudociência, considerando tanto a psicanálise como o marxismo, e depois também a homeopatia e a metafísica, como pseudociências. Como explicar a especificidade das descobertas científicas sem retirar-lhes a força da imaginação? Falarei agora sobre 3 pontos da obra A Lógica da Descoberta Científica, e o primeiro ponto é sobre as hipóteses científicas não serem indutivas. Para Popper, o método científico não é indutivo. A observação repetida de casos e a formulação de leis gerais são insuficientes para a ciência. Em primeiro lugar, existe sempre um salto lógico entre os enunciados singulares para os enunciados universais. Por exemplo, quando partimos do particular, esse corpo é pesado, concluímos no geral que todos os corpos são pesados. O indutivo trabalha dos particulares para o geral. Os particulares têm que ter uma grande quantidade sob uma ampla variedade de condições. Quando nós temos esses 2 critérios, nós podemos indutivamente concluir dos particulares para o geral. Quando eu observo um corpo e ele é pesado, quando eu observo um segundo corpo e ele é pesado, etc., até chegar no corpo 1000 e este é pesado, eu posso concluir que todos os corpos são pesados. E essa conclusão é feita pelo indutivismo. Num segundo lugar, num plano qualitativo, a simples observação é pobre demais. E Popper aqui está fazendo uma crítica à observação, pois toda observação pressupõe teoria. Somente um trabalho de imaginação intelectual permite formular hipóteses complexas, ou mesmo conjecturas audaciosas, capazes de ultrapassar o conhecimento ordinário ou banal. A atividade científica também comporta uma parte de especulação, que a liga a todas as outras formas de discurso, como o discurso do mito ou mesmo da filosofia. O segundo ponto que destaco neste vídeo é o critério de demarcação entre ciência e pseudociência, conhecido como falsificabilidade. As hipóteses científicas não podem ser verificadas, daí nós temos o verificacionismo, mas corroboradas, daí nós temos o falsificacionismo. Não existem verdades absolutas na ciência, então não temos como, a partir do método científico, buscar essas verdades, verificar essas verdades, apenas verificar a falsidade das hipóteses científicas. E toda hipótese científica que não é falsificada no teste, no experimento, ela acaba sendo corroborada, confirmada, mas sempre provisoriamente, nunca de forma absoluta, pois não há verdade absoluta na ciência. Se as descobertas científicas estão enraizadas na especulação, as teorias especificamente científicas permitem que se tire de um conjunto coerente de proposições gerais um enunciado singular que poderá ser testado empiricamente e, portanto, ser exposto à refutação. As hipóteses científicas são, portanto, em primeiro lugar, hipóteses que resistem a posteriori à crítica, e assim elas são corroboradas e não verificadas. Popper se opõe assim a 3 maneiras dos empiristas lógicos do Círculo de Viena. Para os empiristas lógicos do Círculo, as proposições científicas são verificadas. Eles partem do verificacionismo, pois seus enunciados seriam diretamente confrontáveis com a realidade, e por isso mesmo os únicos a serem realmente providos de significação. Ora, em primeiro lugar, somente enunciados singulares poderiam sê-lo, e não enunciados gerais que ultrapassam sempre este nível singular. Em segundo lugar, as hipóteses científicas também têm uma significação, situada a um certo nível de generalidade. Enfim, a corroboração jamais é definitiva, porque sendo dada a natureza geral das hipóteses, porque um novo fato ou uma nova teoria podem provocar no futuro uma crítica definitiva. O terceiro e último ponto deste vídeo é sobre o papel do sábio,
que inventa leis que permite deduzir revisões. Quanto mais audaciosa é uma hipótese científica, mais ela exclui, por dedução, um número elevado de estados de coisas, e mais sujeita à crítica ela poderá estar. Popper chama de falsificadores virtuais esses estados de coisas excluídos pela teoria. Popper estabelece assim um grau de cientificidade. Quanto mais científica for uma hipótese, mais elevado será o número de falsificadores virtuais. E isso é próprio da teoria de Marx e de Freud, do marxismo e da psicanálise, em não expor-se claramente à refutação empírica. A psicanálise e o marxismo parecem sempre justificar tarde demais um estado de coisas psicológicos ou históricos, fazendo um apelo a uma parte da teoria que lhe dá razão. Enfim, Popper é um autor então que elabora o falsificacionismo para se opor ao método indutivista moderno. Para Popper, as teorias jamais poderão ser verificadas, apenas falsificadas. Dessa forma, ele está criticando e refutando aqui o verificacionismo do positivismo lógico do Círculo de Viena. Até mais.